E o outono começou no hemisfério sul às 7 horas e 29 minutos da manhã desta segunda-feira. Exatamente nesse horário aconteceu o chamado equinócio de outono, que é quando os hemisférios norte e sul recebem a mesma quantidade de energia solar. Bom, a nova estação está aí e a gente vai saber agora com a Nadiara da Sumar Meteorologia o que ela promete para o Brasil. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesta segunda-feira tivemos o início do outono, que é marcado normalmente pela redução da chuva sobre o interior do Brasil e também pela diminuição das temperaturas, principalmente sobre o centro-sul do país. Neste ano estamos entrando na nova estação com uma neutralidade climática, ou seja, sem atuação do fenômeno El Niño ou do fenômeno Laninha. No entanto, os institutos meteorológicos internacionais já indicam uma tendência de aquecimento das águas do Oceano Pacífico Central. E isso pode trazer a ocorrência de um El Niño, mas principalmente para o segundo semestre do ano de 2017. Mesmo sem a ocorrência de um El Niño nos próximos meses, as temperaturas e também as chuvas aqui sobre o Brasil já podem começar a responder a esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Ou seja, em algumas áreas do centro-sul do Brasil, o outono deve ser mais úmido do que o normal. Isso se reflete principalmente em um outono mais úmido nas áreas produtoras de milho segunda safra, em relação ao ano passado, quando as chuvas cortaram mais cedo e também provocaram queda na produtividade. Neste ano, a gente deve ter uma garantia melhor de umidade no solo para o bom desenvolvimento das lavouras. Agora, para o finalzinho do mês de março, ainda há expectativa de chuva em grande parte do Brasil, principalmente aqui na área central, norte e partes do nordeste, vai continuar chovendo bem nesses próximos 5 dias. Então, não deve faltar umidade por enquanto nestas áreas. Nesses próximos 5 dias, até o dia 23 agora do mês de março, a chuva deve ser mais isolada entre o sul e o sudeste. Até ocorrem algumas pancadas, mas de baixos volumes acumulados. Já no segundo período, entre os dias 25 e 29 de março, a chuva volta a ser mais generalizada, mas ainda com baixo acumulado entre o sul e o sudeste. Chove mais em partes aqui da área central, principalmente em Mato Grosso, também áreas da região norte e partes aqui da fronteira agrícola do Mato Piba. A situação segue um pouco mais crítica sobre a faixa leste do Nordeste, que é a região que está com maior período prolongado de seca e, por enquanto, o outono deve ser ainda com chuvas abaixo do normal nesta área. Deve voltar a chover como é normal da época do ano, só que o volume não deve atingir a média climatológica. Agora, para o mês de abril, a gente observa que as chuvas devem se concentrar cada vez mais sobre o extremo norte do país e também são esperados bons episódios de chuva, principalmente aqui sobre o Rio Grande do Sul, partes de Santa Catarina e do Paraná. Nestas áreas, a chuva deve ocorrer com mais intensidade, principalmente na segunda quinzena do mês de abril. Enquanto isso, como é normal da época do ano, a chuva já começa a reduzir sobre o sudeste e também o centro-oeste, mas ainda assim são esperados alguns episódios de chuva que devem garantir umidade no solo, principalmente entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Isso deve garantir bom desenvolvimento para as lavouras de milho segunda safra. No decorrer do mês de maio, chove mais aqui entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, algumas áreas que devem ter chuva até acima da média para a época do ano, e também vai continuar chovendo forte no extremo norte do país. A gente começa a observar alguns episódios de chuva mais frequentes sobre a faixa leste do Nordeste, mas não é a chuva volumosa normal para a época do ano. E o tempo fica um pouco mais seco nesta área em branco aqui, entre o estado de Goiás, interior de Minas Gerais e interior da Bahia. Para o mês de junho, que já é o mês de transição entre o finalzinho do outono e o início do inverno, a gente observa que aí sim o tempo seca bastante aqui no interior do país, inclusive sobre o estado mato-grossense. Já sobre a metade sul, especialmente aqui do Rio Grande do Sul até São Paulo e boa parte de Mato Grosso do Sul, são esperados ainda episódios de chuva frequentes, não com volumes tão elevados. As chuvas mais fortes devem se concentrar sobre o extremo norte do país, principalmente do norte do Amazonas, passando por Roraima até o Amapá. Quanto às temperaturas, o outono é uma estação de transição entre o verão, que é mais quente, e o inverno, que é mais frio. Então é normal termos bastante oscilação da temperatura. Teremos alguns períodos ainda de calor, alternados com períodos de mais frio. As temperaturas mais baixas devem ser registradas, especialmente no sul do país, a partir do mês de maio. Agora, para o mês de abril, a gente já observa as primeiras ondas de frio, especialmente nestas áreas em verde. A temperatura fica um pouco mais baixa no decorrer do mês de abril
E em maio a gente observa que a temperatura já cai um pouco mais. Em toda esta área verde, entre o sul, o sudeste, até mesmo em partes de Mato Grosso do Sul e também de Goiás, as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Já no mês de junho, aí sim, as temperaturas caem bastante. Com o início do inverno, a gente observa que a temperatura vai ficar bem mais baixa sobre o centro-sul do país. Quanto ao risco de geada, há um pequeno risco, principalmente no mês de maio, sobre as áreas mais frias, especialmente em regiões serranas. Mas ainda é muito cedo para afirmar se essas geadas podem afetar a agricultura. Então a gente vai continuar monitorando e trazendo as informações para os próximos meses.